Quando nos referimos à linguagem cinematográfica, composta por formas e signos que propõem sentidos, devemos incluir a essa forma dois fatores sem os quais é praticamente impossível realizar um filme: o tempo e o espaço. O movimento, uma das pedras fundamentais do cinema, acontece porque está inserido entre essas duas instâncias. É um gesto que se dá através do tempo dentro de um determinado espaço. Tramas do Entardecer, curta-metragem realizado pela singular cineasta ucraniana radicada nos Estados Unidos, Maya Deren, e por seu marido em 1943, é um filme que, como outras obras da diretora, exerce a experimentação da linguagem cinematográfica em vários aspectos e sentidos. A premissa, formada pelo cotidiano banal da protagonista interpretada pela própria Maya Deren, já se inicia com ares de mistério, vultos, sombras e figuras das quais, a princípio, não nos é permitido enxergar o rosto. É tudo, ainda, muito simbólico e enigmático. Um movimento da câmera e o modo como ela assume o lugar do olhar da protagonista nos proporciona conhecer o lugar onde acontecerá a ação, ou seja, o espaço onde o filme acontece. Quanto ao tempo, o filme cuidará de experimentar possibilidades, recondicionando tudo a uma nova concepção de temporalidade. O simbolismo que inaugura as imagens de tramas do entardecer agora dará lugar a outras formas, poéticas, oníricas. É como se o filme observasse a si mesmo, de um outro ponto de vista, reconfigurado pela atmosfera de um sonho. As imagens, então, aparentarão outro ritmo, outro compasso. O rosto, antes oculto pelo jogo de formas e sombras, se revela emblemático, dominado pela deflagração de um mistério. Um rosto que acompanha um corpo que se contorce e gira em torno de um balé entre si mesmo e a câmera, no espaço interior da casa. A cena então se repete, como um ciclo do qual não se pode escapar. Mas agora, essa repetição surge como uma atualização de si mesmo, uma revisitação. Mais uma vez, a atmosfera de sonho acontece. Ou melhor, permanece. É como se, ao se debruçar sobre suas próprias imagens, a fim de as reconfigurar, o filme se permitisse experimentar outras formas de se produzir o mesmo movimento, no mesmo tempo e espaço. Tensiona-se, então, a forma fílmica. As bordas e os limites do quadro ganham outra significação pelo simples gesto de inovar os movimentos da câmera. Se antes a câmera parecia se envolver e estar cativa pelo bailado onírico da figura feminina, agora essa submissão se inverte, e é como se a câmera fosse capaz de manipular o movimento da personagem e atualizar o espaço dentro do qual tudo acontece. No ato final, a condição do filme se abre para uma outra possibilidade. O que parece é que a personagem deseja sair desse sonho transformado pelo próprio filme em pesadelo. E é a própria dinâmica criada para que esse filme pesadelo exista e funcione que possibilitará essa fuga. A chave de tudo, afinal, é a própria linguagem que constitui essas duas coisas que aqui se confundem: o filme e o sonho. Mas não seriam filme e sonho a mesma coisa? Ou não seriam pelo menos partes um do outro intrinsecamente interligadas? Entre formas e símbolos, o escape talvez esteja naquilo que constitui boa parte do cinema de Maya Deren, a transgressão da linguagem que ela mesma propõe. Ou talvez seja impossível escapar do pesadelo, do sonho, do filme, quando se é parte indissociável dele. Muito do que pensamos hoje a respeito da linguagem cinematográfica e de como ela é capaz de se reorganizar e de se atualizar pode ser atribuído ao cinema de Maya Deren. A influência de seus filmes atinge uma vasta gama de outros realizadores singulares, como Chantal Akerman ou David Lynch.
Sua obra como um todo chegou a influenciar videoclipes de artistas como Christian Hirsch, Janet Jackson e Madonna. Tramas do Entardecer é uma ilustração poética de como a forma do cinema é capaz de se atualizar, no simples gesto de se debruçar sobre si mesma, observando e desafiando os limites que ela mesma impõe. É o exemplo também de como a linguagem cinematográfica pode transbordar da tela e fazer brotar, dela mesma, uma semente para outras linguagens.